Assim como proposto no livro sobre as Beatitudes de Charles Spurgeon, eu queria trazer para vocês os 4 estágios daquele que tem fome e sede de justiça. Antes de nós entrarmos de fato em algumas características dessa beatitude. E o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês está aí no texto, que é ser justificado. Após a regeneração, o ser humano, aquele que se voltou para Cristo, aquele que foi regenerado por ele reconheceu que é um homem pecador, ele reconheceu que necessita da graça de Deus e a sua busca maior, o seu principal desejo é: como posso ser justo diante de Deus? Como posso ser pio? Como posso viver de forma pia diante de Deus, de forma reta diante de Deus, de forma santa diante de Deus? Como eu, um pecador declarado, como o apóstolo Paulo diz, o pior dentre todos os pecadores, como eu posso ser justo diante de Deus? Esse é o primeiro estágio dessa fome, dessa sede. É a identificação que nós necessitamos e queremos essa roupagem espiritual de justificação diante dele, essa justiça diante dele, ser justo diante de Deus. Claro que essa justiça diante dele é na medida que o ser humano pode ser, porque na sua completude, o ser humano aqui na Terra, nós não vamos ser nunca 100% justos, 100% santos, 100% com a nossa vontade voltada para Deus. Nós ainda temos o pecado original dentro de nós. Porém, com a regeneração, com a salvação que nós recebemos de Deus, essa questão da busca por ser justo, nós ganhamos força, porque o Espírito ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito é aquele que incute em nós o sentimento de juízo, de pecado, da justiça de Deus. Ele que coloca dentro de nós essa convicção de que nós somos pecadores e nós necessitamos da graça de Deus e nós necessitamos de sermos justificados, sermos tornados justos diante de Deus. Já o segundo estágio é ser santo, ter a santificação de Deus. E essa é uma parte imprescindível, porque aquele que foi regenerado e foi justificado, foi tornado justo na sua posição diante de Deus, é aquele homem, é aquela mulher que buscam constantemente a santificação, a santidade na sua vida diária. Desde o seu trato com o vizinho, o seu trato com a família, você mesmo, com os seus pares, com o ser humano. Então, aquele que ele tem fome e sede de justiça, ele não só busca a justificação, como ele busca também a santificação na sua vida diária. Ele busca conformar a sua imagem à imagem de Cristo, ser misericordioso como ele foi misericordioso, ser manso como ele foi manso, pregar o evangelho como ele pregou, ter a vida de oração de Jesus. Nós precisamos ser parecidos com a imagem de Cristo. E essa busca pela santidade é imprescindível, é o motor do cristão. Nós não buscamos a santidade para parecermos santos para as outras pessoas e buscarmos elogios, ou porque as nossas obras nos levam à salvação. O regenerado, ele busca ser santo. Ele não busca ser santo para ser regenerado, ele já é regenerado, ele já se converteu, ele já nasceu de novo e esse novo nascimento o impulsiona a buscar a santidade. Aquele que se diz cristão e que não busca ser santo e que não busca santidade na sua vida, não busca as boas obras na sua vida, dificilmente ele é um cristão. Porque um cristão, ele é impulsionado a isso, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele, ele tem o próprio Espírito de Deus morando dentro dele, que o impulsiona à busca de coisas santas. O Espírito Santo nunca vai nos impulsionar a buscarmos coisas profanas, pecados, mas ele sempre vai direcionar o nosso coração e nos auxiliar na busca pela santidade, na busca de um viver pio diante de Deus,
um viver correto diante de Deus. Apesar dos nossos erros, das nossas dificuldades, dos nossos pecados, a busca do homem e da mulher cristã, do cristão, é se conformar à imagem de Cristo, é buscar santidade, é buscar uma vida reta diante de Deus, é buscar as boas obras, tendo fome e sede de justiça por isso. Não que a sua salvação dependa inteiramente disso, até porque nós somos salvos pela graça, não por obras. Porém, aquele que foi salvo pela graça, ele necessariamente pratica obras. Necessariamente ele busca a santidade não só externa, mas como busca a santidade interna, no seu coração, na sua mente, naquilo que você pensa. Um exemplo dessa santidade interna é com o pensamento. Nosso pensamento, por vezes, nós não controlamos. Às vezes, um pensamento impuro vem alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus ou com os caminhos de Deus. E qual é a nossa atitude diante disso? Porque aquele que tem fome e sede de justiça, como ele está diante da palavra de Deus e diante de Deus em oração constantemente, ele consegue discernir se aquele pensamento é de Deus ou não. E quando ele identifica que vem um pensamento que não é de Deus, ele coloca diante de Cristo. E ele ora, eu tenho a mente de Cristo, não posso pensar dessa forma. E ele clama, e ele tem fome e sede para buscar, para Deus o livrar desse pensamento ruim. O terceiro estágio é a perseverança na graça. Aquele que, de fato, tem fome e sede de justiça é aquele que persevera na graça. Ele não só, naquele caminho que eu contei para vocês, ele busca a santidade e ele alcança a santidade numa determinada área da vida dele, daquilo que o ser humano pode alcançar de santidade, ele não para por aí. Ele começa a tentar identificar em todas as áreas da sua vida aonde a graça de Deus pode atuar. Então, ele venceu um pecado, uma inclinação para mentira, mas ele tem uma inclinação para outra coisa e ele tem a mesma fome e sede de justiça para vencer esse pecado, para lutar contra isso. Então, essa perseverança na graça é não esmorecer, mesmo diante de uma queda. Mesmo diante de um vacilo, mesmo diante de um erro que ele comete, de uma coisa que ele já tinha aprendido. Então você já combateu um pecado e venceu esse pecado, conseguiu pela graça de Deus se livrar desse pecado. Tempos depois, vem a tentação novamente e você balança, você quase cai, ou você chega até a cair nesse próprio pecado, independente da natureza que for. Mas a perseverança na graça é aquele que não só entra na graça de Deus, mas como ele persevera, ele busca fome e sede intensa em ficar nessa graça e não se desviar dela. Então ele levanta aqui e ele busca não cair ali e ele vai olhando e analisando toda a sua vida. Por isso que a devocional é um momento importantíssimo para o cristão, porque é um momento que você está diante de Deus, a sós com Deus, fecha a tua porta, entra no teu quarto em secreto, que em secreto teu Pai te recompensará. Lá é o momento que você vai fazer reflexão daquilo que você viveu naquele seu dia. Já que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, todo dia que nós temos que pedir o pão e orar os princípios do Pai Nosso, nessa tua oração diária você vai analisar todo e qualquer problema que você passou no dia. Toda e qualquer atitude sua e tentar identificar aquilo que não está conformado com Cristo, aquilo que se desviou de Cristo. E nessa pegada você busca incessantemente a perseverança na graça. A vida cristã não é fácil. A vida cristã, ela não é... Você não se converteu e acabaram todos os problemas. Na verdade, quando você se converteu, o seu olhar abriu para uma guerra que se desenhava na sua frente e você não estava vendo. Assim como o moço de Eliseu, que não via os guerreiros a favor deles na forma celestial, mas ele olhava simplesmente para as coisas terrenas, aquele que não é convertido, ele olha só para a guerra, ele olha só para as coisas terrenas, e ele não tem esperança. Como o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aquele que foi regenerado, as escamas dos seus olhos caíram e ele consegue olhar de forma espiritual
todas as coisas, e ele entra nessa guerra contra o diabo, a carne, o pecado, assim como o Russell Shedd falava. E ele identifica que ele precisa perseverar na graça de Deus, nas coisas de Deus. Amém? E o quarto estágio que eu queria falar com vocês é o compartilhar. Aquele que buscou a justiça de Deus, então ele buscou no seu ser viver uma vida santa, ele também quer compartilhar isso. Ele olha para a sua sociedade, ele olha para os seus colegas, ele olha até para alguns familiares dele, ou até algumas pessoas da igreja, e ele vê fraude, ele vê mentira, ele vê a injustiça transbordando no mundo. O mundo, ele jaz no maligno. Então ele vê todas essas coisas malignas, toda essa injustiça atingindo as pessoas também. E como ele buscou justiça para si, como ele buscou ser santo e praticar a justiça numa fome, numa sede, ele também tenta compartilhar isso. Ele quer compartilhar essa justiça. Ele quer primeiro compartilhar com a sua própria vida, até antes de palavras, mas com o seu portar, com a santidade em que ele alcançou em Cristo. Ele mostra para as pessoas que existe um caráter cristão ali. E as pessoas, quando olham para ele, para essa pessoa, para esse cristão, tem que, na medida do possível, identificar Cristo nele. Identificar essa justiça de Deus, em que ele não pratica fraude, não sonega impostos, ele tenta ao máximo ajudar as pessoas, ajudar os pobres, trazer a justiça de Deus. E esse compartilhar é tanto de presença com as suas atitudes, quanto de fala, em pregação do evangelho, em se posicionar contra os desmandos da injustiça em que os homens maus, eles tentam impor o pecado sobre as pessoas. Então essa fome e essa sede de justiça é uma busca de justiça tanto interna, uma santidade interna, como uma santidade na sociedade. Não é tentar conformar a sociedade aos preceitos cristãos, porque nós nunca vamos conseguir. Não é trazer uma constituição cristã. Jesus não falou com esse intuito de trazer uma constituição cristã, mas trazer os valores cristãos para essa sociedade. E no máximo tentar mostrar como Cristo andaria nessa terra, como Cristo andou nessa terra, ou andaria na nossa época. Quais são as atitudes que Cristo teria na nossa era? Em ajuda aos necessitados, em ajuda aos pobres, em ajuda àqueles que precisam, os injustiçados. Assim é o homem que tem fome e sede de justiça. Ele não só busca para si, como ele busca para os outros. E ele anseia, e ele só fica satisfeito quando ele consegue a justiça para os injustiçados. Amém?